Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Mais um episódio da série em que eu, Fausto Oliveira e meu amigo Paulo Gala, aqui ao lado na tela dividida, fazemos essa colaboração entre os nossos canais para desconstruir o YouTubenomics, esse espaço de ideias um pouco... Se elas dizem que são ideias radicais, mas eu diria que são ideias meio exóticas, excêntricas, estranhas e às vezes um pouco assustadoras, que dominam, né, muitas cabeças e corações e mentes no Brasil, principalmente de jovens, isso é preocupante, no que diz respeito ao debate econômico. Uma das formas que eu percebo que eles usam para tornar os argumentos deles mais atrativos para as cabeças incautas do Brasil é usar terminologias difíceis, termos complicados. E um desses termos complicados que as pessoas já me pediram para comentar, mas eu confesso que até para mim é um pouco complicado. Então eu vou pedir o auxílio realmente do Paulo nesse termo, que é o seguinte: o ANCAP adora chegar e ganhar uma discussão dizendo assim, porque você não entende nada de praxeologia. Praxeologia! Então vamos lá. Eu confesso, eu não entendo nada de praxeologia, nada. Eu não sei o que é isso. Olha, eu estudei nos estudos que fiz, tá? Não estou dizendo que eu sou formado nessas coisas, mas eu tive aulas de filosofia em Universidade Federal, tá? Ciências sociais, história, além de todo o amplo leque de disciplinas técnicas da comunicação, teoria da comunicação, análise do discurso, etc, etc. Mas, enfim, não quero me arrogar de nada. E sou estudioso de economia por paixão, tá? E, Paulo, vou te falar, praxeologia, olha, nunca apareceu, desculpa, não sei o que é. Explica pra gente o que é praxeologia, por que eles gostam de usar isso. Vai lá, é contigo. Obrigado, Fausto, é um prazer falar com você e com todo mundo. Assim, primeiro dizer que nenhum economista sério, ou filósofo sério, acredita em praxeologia, né? Colocado de maneira bem simplista, a ideia de que os seres humanos são racionais e agem com uma intencionalidade, né? Então, tudo que eles fazem, eles querem fazer e eles têm uma racionalidade para fazer isso que eles estão fazendo, né? Então, uma espécie de um individualismo metodológico com uma super racionalidade, né? No sentido de que, não que eles vão acertar tudo que eles fazem, mas que eles têm, vamos dizer assim, um pensamento racional e intencional, né? Então, a partir dessa ideia de que o homem é racional e tudo que ele faz é racional, você conclui que tudo que ele fez é racional. Por definição, porque isso é uma axiomática. Isso é uma axiomática, entendeu? Isso é o que a gente chama de axiomática. Então eu falo assim, 2 mais 2, vai lá. Me dá um segundinho, eu tenho que perguntar. Então, todos os registros de ações humanas na história foram atos racionais? É isso? Não, na axiomática dele, sim, porque você põe isso como definição. Então, como você falar que 2 mais 2 é igual a 4... 4 mais 4 igual a 8, então 2 mais 2 mais 2 igual a 8. Ou seja, é um negócio que já está embutido na definição que você colocou. Por isso que a gente chama de axiomática, né? Então, na axiomática dele, sim, tudo que as pessoas fazem é racional. Ou seja, eles não vão tentar estudar na prática se há racionalidade ou não nas coisas que são feitas. Eles definem isso de antemão, né? Isso não é privilégio da praxeologia. Todas as axiomáticas, a matemática é toda axiomática. A matemática é um sistema axiomático, em que você define coisas e tira conclusões dessas coisas que você definiu, né? Mas é evidente que a conclusão que você tirou, ela decorre logicamente daquilo, né? Só que o problema da praxeologia e dessa axiomática é que ela não está preocupada em fazer um estudo empírico para ver se a axiomática dela é boa ou ruim, né? Isso avançou muito na discussão de filosofia da ciência e epistemologia, para chegar, na verdade a gente está debatendo aqui até modelos de ciência, né? Como é que é o modelo de ciência moderna? Você tem uma axiomática e você confronta isso com o empírico, você faz uma análise empírica para ver se aquela sua axiomática é boa ou ruim, se ela gera previsões boas, previsões ruins, se ela tem aderência aos fatos, né? Isso sem querer mergulhar aqui nos meandros filosóficos da discussão, né? Em geral, quando se constrói uma ciência ou um campo de pensamento, você tem a parte sintética e a parte analítica. A parte sintética tem a ver com o confronto com a realidade, enquanto que a parte analítica tem a ver com a consistência lógica e com a axiomática do campo de conhecimento que você está construindo. O grande problema da escola austríaca e da praxeologia é que eles simplesmente não têm uma parte sintética de confronto com a realidade. Eles acham que, pelo fato de usar tal axiomática, aquilo já é, por definição, verdadeiro.
que é um tipo um tipo de ciência que não dá nem para chamar de ciência, porque é um tipo de pensamento que caiu por terra faz muito tempo, né? Nenhum filósofo, nenhum economista acredita nesse tipo de raciocínio, né? Que é uma axiomática pura, que é como se você construísse um modelo que de antemão ele está sempre certo, né? Não sei se eu estou, enfim, indo muito aqui na filosofia da ciência, mas essa é a ideia. Então, e é engraçado porque no YouTube Nomes, não. A praxeologia e a axiomática é realmente incrível, como você mesmo falou. Que são, em geral, pessoas ingênuas que não estudaram filosofia da ciência, epistemologia, análise empírica, de fato. Então, e é vendido para eles como se aquela definição axiomática a priori, né, isso também conhecido em filosofia como uma postura a priorística, plenamente a priorística, né? Como se aquilo desse alguma garantia de verdade, né? Não vamos entrar em discussão aqui do que é a verdade, porque daí sim a gente vai ficar horas, mas esse pensamento a priorístico da verdade, ele já caiu por terra faz tempo, né? Então você fala assim, tudo que o homem faz é racional, então logo tudo que ele fez foi racional, pronto, e legal, e eu estou sempre correto, né? Então é mais ou menos isso, é um negócio meio... Chega a ser até ridículo num certo sentido, Fausto, mas é isso, tá? É isso, né? Olha, eu não tenho muito a comentar, porque eu acho que tá. Eu não tenho problema nenhum de dizer que está além das minhas forças, assim, está num nível de discussão do qual eu me considero um espectador. Sou um eterno aluno dessas questões mais da metodologia, acho a epistemologia admirável, mas assim, da mesma maneira como eu não discuto Hegel, né? Da mesma maneira como eu não discuto, por exemplo, filosofia da ciência, como você acabou de fazer, eu não vou discutir isso. Eu só queria tentar aqui, mas também como sou uma pessoa mais ou menos astuta, gostaria de dar um touché no ancapismo, que é o seguinte: se tudo o que o ser humano faz é racional e, portanto, foi racional, então tudo que eles consideram que foi errado também é racional? Né? Então, mas aí a questão é o seguinte: o que o indivíduo faz não tem como você considerar que é errado. Né? Esse é o ponto. Eles dizem isso. Porque então, se o indivíduo. Então a gente estaria falando de racionalidades autodestrutivas, por exemplo, tem que ser aceitas, é isso? Não, aí, de novo, aí você volta no indivíduo. Por isso que tem uma visão extremamente centrada no indivíduo, né? Porque a questão, né, já que você entrou nessa seara, é como é que você qualifica o que é errado ou o que foi errado? Entendeu? Porque do ponto de vista do indivíduo, ele é racional, ele fez, então não tem nada de errado. Pois é, o problema é que eles consideram que há coisas certas e coisas erradas. Bom. Então eles têm que dizer que aquilo que eles consideram que é errado foi também certo. Então, tudo bem, mas aí a gente já está partindo por uma coisa mais de normatividade, né? De normatividade. Aí a gente teria que entrar, por exemplo, então quando você tolhe o indivíduo, quando você tributa, quando você põe regras, quando você deixa de exercer, você não permite que ele exerça, vamos dizer assim, a racionalidade dele, a volição dele, aí supostamente você está fazendo alguma coisa errada, né? Mas seu ponto é bom, né? Eu gostaria de ver como eles respondem isso, né? Eu já falei, já fui o bastante praxeólogo aqui já por um dia, né? Mas seria interessante ver como eles respondem, né? Eu não sei como eles respondem, certamente eles não nos responderão, porque estão lá preocupados em se manter dentro da bolha e da viagem intelectual deles. Mas é muito curioso, eu gostei que você esclareceu esse ponto, porque, de fato, quer dizer, no mundo tal como ele se apresenta, hoje nós estamos discutindo a ciência de dados. A partir do momento que você discute a ciência de dados, estabelece as grandes análises de dados como critérios de descoberta de verdades, não de a verdade, mas de descoberta de verdades, isso significa o seguinte, que a análise empírica, ou seja, aquela informação que provém da realidade, porque o dado nada mais é do que uma sistematização de informações produzidas a partir da realidade. A partir do momento que a humanidade começa a centrar sua produção, seu entendimento, sua capacidade de análise, capacidade de gerar, né, perspectivas, ideias novas, etc., em cima dos dados, a ponto de existir uma ciência de dados, cara, o apriorismo, ele tem que necessariamente, obrigatoriamente ter morrido para isso acontecer, porque é uma contradição em termos, não é? Ou estou falando alguma besteira? Cara, é complicado isso daí. Você não imagina o pântano que é esse negócio, cara. Isso vem desde o Francis Bacon lá atrás, com o método empírico, o Galileu, assim, é uma longuíssima discussão de filosofia da ciência, justamente a epistemologia que
Para quem não conhece, o que estuda a epistemologia? Ela estuda a teoria do conhecimento. Então, ela discute as bases filosóficas do conhecimento. Como podemos conhecer as coisas, né? E aí, obviamente, tem esses dois pilares que eu chamei do analítico e do sintético, que é o mundo das ideias, da abstração, da axiomática, do pensamento abstrato, e o mundo real, concreto, do empírico. Aliás, o empírico vem do filósofo grego Sestos Empíricos, que era um grande crítico da axiomática e do que ele chamava do escolasticismo, nem sei, né? Do academicismo dos filósofos. Veja que estamos falando de Grécia Antiga, de 2000 anos antes de Cristo, né? Daí que vem o Sexto Empíricos, né? Então, o Sexto Empíricos, ele tinha uma visão muito focada na empiria, nos dados, e não nas ideias, né? Então, essa discussão, ela realmente ela é muito, muito longa, mas o que eu estou só reforçando aqui é que esse apriorismo puro caiu por terra faz pelo menos uns 100 anos. Pelo menos uns 100 anos, tá? Mas é uma longa discussão essa daí. Perfeito. Não, a gente fica por aqui. Eu acho que quem chegou ao 11º minuto, que acabou de fechar desse vídeo, e aí você vê que eu já sou um pouco mais empírico, né, do que a priorístico, certamente se enriqueceu bastante. Assim, acho que a discussão, para o pouco tempo que nós tivemos aqui falando sobre isso, ficou uma discussão até rica. E aí, meus amigos ANCAPs, por favor, vamos maneirar um pouco, pelo menos na tiração de onda, pelo menos nessas suas tendências arrogantes de calar a boca dos outros, tentar lacrar discussões a partir de coisas que já estão aí tão flagrantemente invalidadas, não é verdade? A epistemologia, aí, pelo que eu entendi do que o Paulo explicou, ainda comporta debate. O problema é você querer, né, que um polo único, né, já completamente refutado, defasado, seja dominante num mundo em que a empiria é cada vez mais uma necessidade, aí realmente você fica inadequado, para dizer um pouco, vou dizer, né, em poucas palavras. Mas é isso, Paulo, se você tiver algum outro apontamento aí para fazer... É exatamente isso, Fausto. Acho que você colocou muito bem agora na conclusão. Mas o problema em geral do YouTubenomics e desses blogs e desse YouTube é uma ignorância generalizada em relação à economia, filosofia, qualquer tema que você queira discutir. Especialmente na praxeologia, se as pessoas querem discutir praxeologia, então elas têm que se deslocar para o ramo da filosofia e para o ramo da epistemologia e ver como o debate se deu, pelo menos no século XX. Com todas as viradas do século XX, né? E a conclusão da epistemologia no século XX é muito clara, né, no sentido do distanciamento dessa postura a priorística, né? E podemos discutir, é o que você falou, né? Agora, pegar um troço que é do início do século XX, deslocado, e querer usar aquilo para fundamentar o funcionamento da economia, com uma economia que é completamente... um modelo econômico que é completamente deslocado também, tá tudo fora do lugar isso daí, né? Aliás, ele está num lugar, que é o lugar do YouTubenomics, que é um lugar que é uma bolha flutuante que não se contrasta com nada, nem com policymaking, não bate com a realidade, ela é muito própria, né? A priorística do YouTubenomics é muito própria para o YouTubenomics, porque ele não tem contraste com a realidade, só tem aqueles seguidores daquela bolha, né? É um mundo meio paralelo, assim, né? A parte, pois é. Muito curioso, inclusive, porque um dos projetos que os ANCAPs fizeram no Brasil e conquistaram essa hegemonia intelectual toda chama Brasil Paralelo. Não. Perfeitamente. Hegemonia intelectual no YouTube, Fausto. Isso. Porque fora do YouTube eles estão completamente irrelevantes. Né? Perfeito. Tá legal. Paulo, obrigado mais uma vez. Pessoal, é isso. Acho que vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo. Eu me sinto assim feliz, porque eu também recebi uma aula aqui do Paulo e gostei da gente discutir isso. É um ato um pouco corajoso. A gente, em off aqui, antes de gravar, a gente pensou, será que a gente faz mesmo sobre isso e tal? Acho que valeu a pena fazer. Agradeço ao Paulo a disposição de ter entrado nessa discussão assim, de peito aberto com um público amplo, né, para se submeter mesmo aos comentários de vocês. Mas legal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí na Revolução Industrial Brasileira e no canal do Paulo Gala para ter mais vídeos como esses e outros sempre aí, tanto no Desconstruindo YouTubenomics, como em todo o resto do material que a gente produz, que é, com certeza, de muito mais qualidade. Pessoal, obrigado, até uma próxima.